Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Cerveríssimo e hoje a gente tá aqui para um Ordem Versus. Sim, o Ordem Versus de hoje é um que eu já fiz. Mas há muito tempo atrás. Foi o primeiro Ordem Versus, Gal versus Deus da Morte. É um vídeo bem antigo aqui do canal, em que na época, o Gal, mano, tinha aparecido só no episódio 6. A gente tinha acabado de começar a entender como a transcendência funciona. Não tinha nem arquétipo, a gente nem sabia dos arquétipos na época ainda. Então, muita coisa mudou desde então. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, uma parte 2 daquele Ordem Versus bem antigo, Gal versus Deus da Morte, parte 2, com as informações que a gente tem hoje, quem vence. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco, um por um, de cada um dos concorrentes aqui, começando pelo Deus da Morte, que é o mais fácil. Bom, se você já viu o primeiro vídeo, inclusive eu recomendo que você veja a parte 1 antes de ver a parte 2, porque lá eu vou mais em detalhes no Deus da Morte, especificamente a parte do Deus da Morte. A parte do Gal não vai te ajudar em nada, mas a do Deus da Morte vai te ajudar a compreender melhor, porque o Deus da Morte eu falo bastante dele na parte 1, mas eu vou dar uma resumida aqui. Basicamente, o Deus da Morte, a gente acredita, eu acredito, né, que ele tenha 8 de armadura, dado os danos que ele foi recebido por ele, que os players deram tiros nele, o Cellbit descrevia como os tiros funcionavam. Quando o tiro era de 8 para baixo, o Cellbit falava que não fazia efeito, e quando o tiro era de 8 para cima, o Cellbit descrevia como ele se incomodou, ou você vê que fez bastante efeito, essas coisas. E eu acho que a vida dele é 100, porque eu acredito que o Cellbit colocou que quando ele chegasse na metade da vida, ele ia começar a se curar, porque se o Deus da Morte não tivesse esse fator de cura, se ele não parasse para se recuperar, seria praticamente impossível derrotar ele. Ia ser literalmente impossível, né, se ele não desse uma calma um pouco para parar de atacar. E o Cellbit não queria que o Deus da Morte morresse de outra forma, senão pela C4, né? Então, eu acredito que 100 de vida é um número bom, até porque é um número bem redondinho, bem bonitinho. 100 de vida para um monstro, né? Então, basicamente, pro Deus da Morte é isso. E pro Gal, eu acredito que... Bom, o Gal é outra coisa, né? Falando agora do Gal, é bem difícil quantificar a vida do Gal. Bem difícil quantificar a vida do Gal. A gente sabe que ele tomou, mano, quase 400 de... Ele tomou, tipo, 300 e poucos de dano na boss fight dele, o que é muito dano. Assim, talvez ele não tenha mais vida que o Deus da Morte. Talvez tenha sido bastante a armadura dele. Mas ele com certeza é mais resistente que o Deus da Morte. Ele aguenta mais porrada. O Gal com certeza tem muito mais resistência, o que é loucura de pensar, né? Na época, mano, no começo de Desconjuração, pensar que um player, uma pessoa, entre aspas, normal, teria mais resistência que o Deus da Morte, tá ligado? Aguentaria mais que o Deus da Morte, porque o suicídio da Eren provavelmente teria matado o Deus da Morte, né? Porque ela deu 70 de dano de fogo ainda. Então o Deus da Morte teria ido embora com aquele suicídio, mas o Gal ficou vivo e ele ficou bem até, considerando a quantidade de dano que ele já tinha sofrido antes. O que é bem, nossa, é um absurdo de pensar. O Gal é bem escroto mesmo, assim. Então, o Gal com certeza é bem mais resistente que o Deus da Morte. Apesar disso, o ataque, vamos falar do ataque do Gal agora, né? Bom, o Gal tem a Skill Gal, que são as duas armas dele, as lâminas rotatórias dele, que ele pode jogar e trazer de volta, como se fosse o martelo do Thor, assim, né? E essas lâminas têm um fator de cura, mas elas só curam quando o Gal quer. E a gente assume que ele não vai querer curar o Deus da Morte, porque ele não tem como torturar uma criatura, né? Então, sem cura, sem efeito de cura pra essa luta. Mas o Gal, ele tem a Skill Gal e, mano, elas dão até que bastante dano. Pelo que a gente observou na boss fight, o Gal consegue atacar 2 vezes com a Skill Gal, né? Atacar com as 2 armas, ele tem uma em cada mão. E cada uma delas parece que dá 20 de dano, cada uma delas considerando o corpo dele, mais o dano da espada em si, né? O dano da arma em si. Pelo que a gente observou, o dano máximo que ele pode dar com elas é 40, seria no total, né? O João, ele é inexperiente como player, né? Então ele não conseguiu ali tirar o máximo dos combos dele. O Cellbit teve que dar bastante dica pra ele. Então eu acho que ele com certeza não mostrou todo o potencial que ele tinha. E o Gal não deu 40 de dano em ninguém
Então eu acho que é razoável, assim, 40 é um bom número pra gente colocar na média ali que a Skirigal consegue dar de uma vez se ele der os 2 ataques, né? O que é louco de pensar, porque se você for ver, o Gal dá mais dano que o Deus da Morte na porrada, né? Porque à medida que o Gal dá 40 de dano se ele pegar um combo perfeito, o Deus da Morte dá 21, né? Que ele dá 3d6 mais 1d3. 3d6 mais um d3. Isso é revelado no episódio de Revelando a Desconjuração. Desconjuração não, Segredo na Floresta. O Cellbit fala, esse era o dano do soco do Deus da Morte. Então, o Gal dá mais dano que o Deus da Morte. Isso é um absurdo de pensar. O Gal é mais resistente e dá mais dano. Então, se fosse na porrada, o Deus da Morte não aguenta. Já dando spoiler aqui, o Deus da Morte não aguenta a porrada. Mas existem outros fatores além da porrada nessa luta, que é sanidade e poderes e rituais. Bom, a gente sabe que o Deus da Morte tem o ritual de Time Lock, que é a maior arma dele, né? Ele prende o alvo em um loop de tempo, onde o tempo passa ridiculamente devagar e a pessoa não pode fazer nada a não ser esperar. O que é bem tenebroso, é um ritual que existe, a gente já viu outros scriptas fazendo, mas o Deus da Morte tem uma super versão dele, né? E é realmente bem forte. Enquanto isso, o Gal, a gente não viu ele usando tantos rituais. A gente viu o Gal usando o controle mental algumas vezes, né? Ele usou no Joe, usou nas 3 espiãs. Mas tirando o controle mental, eu não consigo lembrar de nenhum ritual que o Gal usa de dano mesmo, assim. Se tiver, não foi tão relevante assim. Então, é interessante porque o Gal, a única maneira do Gal dar dano no Deus da Morte é dano físico, e isso é bem coerente considerando que o Gal é um combatente, né? O Gal, ele focou no combatente, no arquétipo de combatente. Isso é óbvio, né? Pela vida ridícula dele, pela resistência ridícula dele e por ele usar armas, né? Ele não usa rituais, o Gal quase não usa rituais, por isso é bem seguro assumir que ele é um combatente. Portanto, a gente pode crer que o Gal não vai usar tantos rituais nessa luta, e ele talvez nem tenha tantos rituais assim para usar nessa luta. A sanidade dele certamente não é alta para ele ficar usando ritual, então é algo a ser levado em consideração. Bom, agora que a gente já falou cada um dos status de cada um dos cada um dos concorrentes inimigos aqui, a batalha em si, o que aconteceria se os dois ficassem frente a frente? Olha, no meu vídeo parte 1, eu disse que o Deus da Morte venceria porque o Time Lock é muito roubado para se enfrentar sozinho. Quando ninguém pode te tirar do Time Lock, quando não tem ninguém para te tirar dele, fica muito difícil ganhar do Deus da Morte, praticamente impossível. E eu acredito que o resultado é o mesmo aqui. Eu acho que o Deus da Morte vence. Apesar do Gal ser um desafio bem forte para ele, o Deus da Morte vence. Justamente porque sim, o Gal é mais resistente e o Gal é mais forte fisicamente, dá mais dano. Mas o Deus da Morte tem o Time Lock e o Gal não consegue fazer muita coisa contra isso. Eventualmente o Gal pode atacar o quanto ele quiser, eventualmente ele vai ser pego, né? Ele pode ficar teleportando, tem o ritual de teleporte que eu não falei, né? Mas ele vai ficar teleportando para frente e para trás do Deus da Morte. Ele pode fazer isso por bastante tempo. Eventualmente ele vai ficar sem ponto de ocultismo ou vai ficar sem sanidade, e aí ele não vai poder mais fazer esse ritual, e aí o Deus da Morte vai pegar ele no Time Lock. Ah, veríssimo, mas o Gal vai ficar teleportando, batendo até que o Deus da Morte vai morrer. Olha, é bem difícil o Gal fazer isso considerando o efeito de regeneração absurdo do Deus da Morte e que ele tem 8 de armadura. Ainda mais se o Deus da Morte acertar os contra-ataques, né? Se ele acertar alguns contra-ataques e ao invés de bater de volta ele resolver segurar o Gal, aí ele tá na merda. Ah, mas o Gal pode atacar o Deus da Morte durante o Time Lock. Não. O Deus da Morte segura as pessoas no Time Lock de uma maneira em que elas não conseguem mexer os braços. O Cellbit deixa isso bem claro na cena do Deus da Morte. O Deus da Morte segura as pessoas pelos ombros, né? A mão dele é grande o suficiente para envolver toda a envergadura de uma pessoa de ombro a ombro. E aí ele fica meio que suspenso pelos ombros e com os braços sendo apertados pelas mãos do Deus da Morte. Então a única forma de se livrar por conta própria disso é sendo mais forte que o Deus da Morte, ganhando dele no teste de força. O que, sendo bem sincero, não vai acontecer. O Gal é muito forte, mas ele é mais fisicamente, ele é mais um combatente forte, sabe? Ele é mais
de armas, ele dá mais dano por causa das armas dele. Se o Gal caísse no soco com o Deus da Morte, eu tenho certeza que o Deus da Morte daria muito mais dano na base do murro do que o Gal. Portanto, o Deus da Morte tem mais força física. Então eu realmente não acredito que o Gal conseguiria abrir a mão do Deus da Morte assim pra sair do Time Lock. Eu realmente não vejo isso acontecendo. Sim, a gente viu que o Gal é muito mais forte do que a gente imaginava. A gente não viu o potencial todo dele naquela boss fight. Mas eu ainda assim, cara, é muito... Mano, já é ridículo imaginar que o Gal tem tanto a mais de vida e é tão mais resistente que o Deus da Morte. Agora, mais forte fisicamente não dá, velho. Eu não consigo processar. Olha os dois, olha pros dois. Olha a massa de testosterona que é o Deus da Morte. A massa de lodo gigantesca que é. E o Gal todo fininho ali, sabe? Eu não consigo pôr minha cabeça ao redor disso. Sim, o Gal é mais resistente e dá mais dano, por incrível que pareça. Mas em força física, Deus da Morte é mais forte. Eu acho que fisicamente o Deus da Morte ainda é mais forte. Então o Gal não conseguiria abrir a mão dele pra sair do Time Lock. O que é uma insta-win pro Deus da Morte, né? Tipo, o Gal não tem o que fazer contra isso. Se o Deus da Morte pega ele, é GG. Mas uma coisa a se considerar... Então a gente já considerou aqui, a gente já chegou à conclusão de que sozinho o Gal perde. Mas e se ele tiver ajuda? Então vamos por partes, ok? Se o semblante desgraçado estiver com o Gal, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Por quê? Porque o semblante desgraçado, quando ele tá com alguém, permite a essa pessoa utilizar todos os rituais existentes. Isso é algo confirmado pelo Cellbit, porque o Kian, né, o semblante desgraçado é basicamente a parte do Kian de conhecimento sobrenatural, do outro lado paranormal. Então ele pode fazer os outros executar rituais por ele. Né? Então o Gal sabe todos os rituais enquanto ele tá com um semblante desgraçado e ele não gasta sanidade pra fazer isso. O que é bem forte, é bem escroto e possivelmente, quase com certeza, deve ter algum ritual no meio dos quase, sei lá, 70, 80 rituais que fazem o Deus da Morte sofrer bastante. Algum ritual de energia muito forte, talvez, que possa machucar ele pra cacete. O próprio Acácia do Kaiser seria bem eficiente contra o Deus da Morte. Então, assim, se o Gal tiver com um semblante desgraçado, ok. Se o Gal tiver com o Kian, tá, eu dou essa vitória pro Gal. Mas, porra, aí você tá querendo demais o Deus da Morte também, né? O cara tá enfrentando o Gal e o Kian ao mesmo tempo. O cara tá enfrentando o criador do paranormal, dos rituais do mundo inteiro e o ser humano mais forte de todos os tempos. Pô, não dá, né, cara? Vamos com calma aí. O Deus da Morte é foda, mas não é tanto. Então, sim, Gal mais semblante desgraçado ganhando o Deus da Morte. Eba, que tristeza. Como vocês podem ver, eu tô do lado do Deus da Morte nessa. Eu tô bem do lado do Deus da Morte. Mas enfim, Gal ganha com o semblante desgraçado. E a Sucal e o Empape? O que aconteceria se o Gal tivesse a Sucal e o Empape ao lado dele contra o Deus da Morte? Bom, a resposta é não muita coisa. A Sucal é completamente irrelevante porque ela só dá dano de sanidade, pelo que a gente viu, né? Ela não deu dano físico nos players. Então eu não posso dizer que ela... Talvez ela seja capaz de dar dano físico, talvez. Mas a gente não viu, então eu não tenho como especular como seria isso. Então, né, apesar da Sucal ser de energia e ter vantagem elemental contra o Deus da Morte, eu ainda acho que ela não tem como machucar ele. Pelo menos não o suficiente. Então, a Sucal é um não fator. Ela praticamente não muda nada nessa luta. Agora, o Empape, ele seria um fator bem interessante na forma transformada dele. Porque o que a gente viu, a boss fight que a gente viu ali da galera contra o Empape, foi um ritual que o Henry fez no Empape para ele ficar enorme daquele jeito. Não foi o Empape na forma natural dele. Claramente o Henry fez um puta símbolo no chão, fez todo um processo pro Empape ficar gigante. É que nem a mesma coisa que o Anthony fez. O Anthony fez um símbolo enorme pra Sucal ficar daquele jeito que ela ficou. Então, os escravos do Gal, para eles ficarem grandes, precisa de um ritual acontecer. E se o Gal fazer o ritual no Empape para ele ficar grandão, beleza, o Gal ganha também, porque o Empape é ridículo. O Empape é tipo assim, muito forte, ele dá 40 de dano no máximo. Ele é tipo o Gal. O Empape é o corpo do Gal, basicamente, assim, o Empape é tipo um Gal 2.0.
Então, o Deus da Morte não conseguiria tancar 2 Gals atacando ele ao mesmo tempo. Isso daí ele não conseguiria. Então, se o Gal conseguir fazer o ritual pro Impape ficar grandão, beleza, ele ganha também. Mas o Impape normal não faria nada contra o Deus da Morte. Ou seja, Gal com Impape e Sucal, os dois normais sem chance. Impape, bufadão, gigantão, após ritual, beleza, Gal ganha também. Então, de modo geral, no cenário 1x1, né, no cenário mais justo, no cenário mais correto, o Gal perde, na minha opinião, todos. Ele não ganha, não tem como ganhar o Deus da Morte, simplesmente porque o Deus da Morte tem o fator time lock, que o Gal não tem o que fazer contra, quando ele tá sozinho. Mas se o Gal tiver ajuda, beleza, ele consegue ganhar do Deus da Morte. Se ele tiver com um semblante desgraçado, eu acho que ele ganha todas, sinceramente. Eu acho que o Gal vence todas com um semblante desgraçado, porque é muito OP, é muito forte, sabe? Ter todos os rituais à sua mão e sem gastar sanidade é muito forte. Então, o Deus da Morte não teria o que fazer contra isso. Agora, o Impape e a Sucal é controverso. Depende se o Sucal e a Impape estão transformados ou não. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Cerveríssimo. Se inscreve aí no canal para receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Na verdade, só essa semana. Amanhã eu não vou falar nada. Só fica com um trailerzinho aí.